Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, recebam a nossa cordial saudação. Olá, você está no FitoCast. O FitoCast é o podcast que te traz informação, te traz tudo que você precisa saber para a sua saúde física, financeira. A gente traz aqui advogado, contador, médico, nutricionista, tudo que ajuda você a viver melhor. Eu acho que isso sintetiza muita coisa e é um prazer estar aqui com você e com vocês que estão aqui, os nossos convidados, e o meu co-host, o melhor co-host do mundo. Um beijão para todo mundo que está aí do outro lado. Sejam bem-vindos ao FitoCast. E é, como a gente sempre fala, né? É informação pura útil. No primeiro episódio, eu já fiquei de queixo caído com algumas informações simples, que mesmo somos pessoas instruídas nas nossas áreas, tudo, mas como esse tipo de informação falta no nosso dia a dia e como isso vai ser muito útil na vida de você. Se não for de você, é alguém que você conhece com certeza. Então, informações como essa, conteúdo como esse são ouro. Já clica aí para seguir, põe para compartilhar, já coloca aí as suas opiniões, suas perguntas e vai ter aqui informação, tanto deles quanto as nossas, para você seguir e acompanhar mais conteúdo como esse. Santo Agostinho falava que o simples é o estágio mais elevado de uma consciência humilde. Esse é o cara, né? Doutor Guilherme e doutor Jarly, nós estamos aqui falando sobre auxílio acidente, e para você que caiu de paraquedas aqui, no primeiro episódio nós falamos da pessoa que recebe. O meu caso, eu sofri e não sabia que tinha direito e fui correr atrás porque alguém me disse, olha, você precisa olhar para isso daí. Mas, e o outro lado da história? As empresas, como é que elas fazem? O que a gente tem que estar olhando? Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Por favor, se apresente. É um prazer, muito prazer. Eu sou o Dr. Guilherme Zayats. Aqui está meu sócio Jarly Lucas Medeiros. É um prazer estar aqui com o Dr. Endrigo e o Dr. Júlio. A gente agradece muito esse convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Então, eu sou o Jarly Lucas Medeiros, sou sócio do Dr. Guilherme e somos advogados que atuamos aí na área previdenciária e trabalhista. E será um prazer aí continuar esse bate-papo com vocês e agora trazendo de um outro foco aí a gente seguir a nossa conversa. Esses caras têm cara de novinho, bicho, mas eles são cobra criada. Pensa num povo que sabe tudo sobre auxílio acidente. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, assim, olhando como gestor, como empresário, que sou hoje, quais são as principais questões que envolvem a empresa em relação ao auxílio acidente? Eu pergunto isso por quê? Para quem perdeu o primeiro episódio, pega na sequência aqui. Eu falei que eu fui mal informado lá na empresa. Eu não tive afastamento, eu não tive o enquadramento que eu deveria ter tido, eu perdi anos de um auxílio que eu poderia ter mudado a minha história, eu deixei de fazer cursos, deixei de fazer coisas para o meu aperfeiçoamento, porque eu não tinha dinheiro naquele momento, e se eu tivesse auxílio, aquilo teria mudado significativamente, mas tem o lado da empresa também. O que a empresa tem que estar olhando em relação ao auxílio acidente? Então vamos lá, vamos supor que o funcionário ele sofreu um acidente de trabalho, certo? Então ele sofreu um acidente lá na empresa. O que a empresa pode fazer para auxiliar? Vamos, primeiro de tudo, ser humano, aconteceu um acidente, é uma situação difícil, lógico, o funcionário não quis passar por aquilo, a empresa também não queria que aquilo acontecesse, mas aconteceu, vamos trabalhar com o que tem e vamos tentar minimizar esses danos. Prestar uma assistência médica, e assim, a própria questão do Júlio, quando ele sofreu o acidente, ele estava indo trabalhar, não deveria estar indo trabalhar, deveria estar afastado, uma situação em que a pessoa não está recuperada, então entender que existe um período ali necessário para a pessoa se recuperar daquela lesão, ter essa compreensão mesmo, ser mais humano, a própria parte do RH ali, fazer ter mais empatia, ter mais empatia e até a questão dos próprios documentos de encaminhar para o INSS ali, normalmente é a própria empresa que faz, mas na prática, assim, o que eu vejo é que o funcionário, ele só quer um acolhimento, é um momento difícil para ele. E aí muitas empresas que a gente vê, às vezes, assim, se machucou porque quis. A pessoa não se machuca porque quer. E aí não tem empatia nenhuma e muitas vezes o funcionário ele entra até como uma vingança, que ele quer entrar com o processo como uma vingança contra
contra o empregador ali simplesmente porque ele não teve um acolhimento quando deveria. Nesse caso meu em específico, que eu fui realmente mal informado e, como eu disse, o prejuízo foi enorme em todos os sentidos, né? Talvez até não só financeiramente falando, mas para mim realmente sentir acolhido. Tipo, cara, estão dando importância para mim. Nesse caso, claro que hoje eu não vou fazer isso e até prescreveu, mas não caberia até um processo contra a empresa por essa informação errada que me passaram? Porque Olha, assim, cara, eu fiquei perdido. é bem discutível, mas assim, Júlio, como a gente falou no outro capítulo lá do podcast, existem duas situações. Acidente de trabalho, que é aquele que ocorreu na empresa ou por ordem da empresa, mesmo que seja fora do ambiente de trabalho, e existe o acidente de qualquer natureza, que não tem vínculo, não tem relação nenhuma com o trabalho. São duas coisas São duas coisas distintas. O teu foi um Trabalho, acidente de tá. qualquer natureza. Você estava em casa no final de semana e acabou cortando o dedo fazendo uma coisa pessoal tua. Então, Aham. a empresa, nesse caso, não teve responsabilidade ou culpa nenhuma por isso, né? Você Sim. estava fazendo algo pessoal teu. Mas, obviamente, que caberia à empresa, Júlio, se solidarizar. Júlio, você está machucado, não tem como você vir trabalhar. Se perder um dedo, é pelo menos 60, 90 dias afastado. Ó, vamos encaminhar, a empresa paga os 15 primeiros dias e o INSS paga o resto que você precisar ficar afastado até você melhorar. Porque o que você vai fazer numa empresa ainda na tua atividade sem esse dedo? Sim. Talvez você poderia ir lá e sofrer mais um acidente, né? Pela falta desse Sim, dedo, por sim, ter que sim. manusear de repente algum armamento. Então, o que a empresa deveria ter feito nesse sentido era realmente ter afastado você. Ah, na época caberia alguma medida? Olha, assim, nesse teu caso, eu diria que não. Mas eu digo com certeza que não sei se o gestor, não sei se o RH, mas a empresa em si, ela estava desinformada, porque talvez ela pensou o seguinte: opa, o Júlio é meu funcionário aqui e ele sofreu um acidente e perdeu o dedo. Imagine se eu vou encaminhar ele para o INSS, às vezes isso aqui pode me dar uma dor de cabeça, um problema. E na verdade não. Se fosse um acidente de trabalho, seria outra circunstância. Poderia até gerar um problema. Mas foi um acidente fora do trabalho. A empresa não teve culpa nenhuma e talvez erroneamente ou por algum direcionamento, talvez, né, de algum gestor da empresa, ela acabou te prejudicando em vão, né? Porque a empresa não ganhou nada com isso também, Perfeito. né? Faz sentido. Deixa eu contar uma história que aconteceu. Eu tive uma empresa de artesanato com o meu pai que a gente levou em paralelo aos nossos desenvolvimentos por muito tempo. Meu pai professor da faculdade, eu médico, mas a gente tinha uma empresa de artesanato, tinha os funcionários lá. E certa vez a gente teve 2 funcionários que chegaram um dia e falaram: ó, a gente não pode trabalhar, a gente está machucado. Faltaram um dia, faltaram outro. No terceiro dia, eles apareceram, mas completamente arrebentados, porque daí já tinha saído atestado e tudo, mas arrebentados, assim, olho roxo, mão, e dizendo: olha, a gente não está em condições de trabalhar, mas como o atestado acabou, a gente está aqui. Não dá para dispensar mais. E veio aquela preocupação, porque a gente tinha esse desenvolvimento, né, de empatia e tal. Então, de fato, não tem como, mas o trabalho precisa ser feito e fica aquela preocupação. Você, o gestor, o trabalho não está sendo feito, o pedido está sendo necessário e exigindo. E a empresa ali, sem tentar conduzir, levei lá o pessoal no médico, conseguiram mais um atestado, enfim. Descobrimos depois que eram dívidas de drogas. Foi um outro funcionário que chegou pra gente lá e falou: cara, tá engamelando você. Eles estavam devendo lá, levaram uma sova e é isso. E se você quiser perguntar, é lá na Boca Tal que eles estavam e que receberam a justiça, né, da dívida. E aquilo me deixou bem brabo, mas eu não posso também sair agora fazendo nenhum tipo de julgamento como chefe, empresário e tal. No fundo, acabou sendo demitido os funcionários, mas fica uma situação sempre de muita delicadeza da empresa. Por quê? Porque é processo que vai, é sempre uma parte mais frágil quando dá um problema de processo, sempre a justiça acaba sendo mais pró-funcionário, e você, numa situação dessa, fica sempre inseguro. Como empresário, existe uma insegurança muito grande.
eu sei que vocês são muito mais atendem, né, a essa situação mais o funcionário que se acidentou, seja no trabalho, seja na empresa e tudo. Mas que dica vocês dariam então para uma empresa que necessita de uma orientação desse tipo de situação? Se eles tivessem quebrado, perdido o braço, furado um olho numa situação dessa, o que acontece? Bom, vamos lá. Vamos falar desse caso específico primeiro. Eles apresentaram um atestado. Obviamente, a empresa vai ter que respeitar aquele atestado Sim. e deixar eles se afastarem os dias necessários. Mas aí já envolve um outro ponto. Foi um acidente de trabalho? Não foi. Se foi um acidente de trabalho, a empresa não pode, logicamente, mandar embora. Mas agora, se esse acidente ocorreu por uma má conduta dele, como foi o caso ali que se envolveu com droga e tal, a empresa também não é obrigado a ficar com esse funcionário ativo lá. Se tem qualquer problema e não seja em decorrência de acidente de trabalho, você pode dispensar esse funcionário. Você só teria a obrigação de manter ele se realmente fosse um acidente de trabalho. Ainda mais se ele tivesse se afastado pelo INSS, que daí envolve também o direito à estabilidade, que quando o funcionário sofre um acidente de trabalho, ele tem a garantia de emprego por mais 12 meses. Se a empresa não respeita isso, tem que indenizar esses 12 meses. Mas nesse caso em específico, né, você até poderia ter mandado eles embora, mas aí também depende de uma política interna da empresa, se são bons funcionários ou não, se esse caso foi isolado ou não, como que vai ficar a produção da empresa, né? Uma pergunta que eu quero te fazer em relação a isso. Se for um acidente de trabalho, isso gera uma certa estabilidade, isso? Exatamente. No meu caso, não tem nada a ver. Eu Não. me acidentei fora da empresa, tenho o direito porque estou lá segurado pelo INSS, estou pagando aquilo lá e tal, mas não tem nada a ver com estabilidade. Exatamente. Nunca Como perguntei foi isso. um acidente fora do trabalho, você tem direito ao teu afastamento. Você se afastou, ao momento que voltou para a empresa, você não teria estabilidade nenhuma. Se a empresa optasse pelo teu desligamento, ela poderia fazer. Como não foi um acidente de trabalho, né? O que mudaria totalmente se fosse um acidente de trabalho, que você teria estabilidade nesses 12 meses aí do momento que você voltou a trabalhar e ganhou alta do INSS. Tem um comunicado de acidente de trabalho, um negócio que se faz na empresa. Obrigatório. Inclusive. No meu caso, eu teria que ter feito também isso ou não? Não. São coisas diferentes. A comunicação de acidente de trabalho é um documento obrigatório que a empresa tem que emitir somente quando o acidente ele ocorre, assim, ou ali na empresa, ou como o Guilherme falou anteriormente, a mando da empresa, né? Então, por exemplo, eu sou motoboy e eu fui fazer uma entrega, aconteceu fora da empresa, mas eu estava trabalhando. E aí também precisa ser emitido nos casos de acidente de trajeto. Que é o daí percurso indo outra ou voltando coisa. da empresa, né? Que daí o meu entra em outra questão. Outra porque questão. É que o teu não foi um acidente de trabalho, Sim, né? sim. Foi um acidente comum. Sim, então- mas esse não precisaria de comunicado. Esse não precisaria. Ah, Não. porque eu lembro que na época era final de ano, dia 23, inclusive coincidente, nós estamos gravando aqui em dezembro, né? Então vem aquela memória. Aliás, todo o Natal, claro que hoje isso tudo superado, super de boa, mas vem a imagem, né? E eu não me lembro de ter feito esse comunicado, eu lembro de ter informado o meu chefe na virada do ano, quando eu já tinha saído do hospital, fui internado até dia 27, e daí no ano seguinte eu falei, putz, aconteceu isso, o cara falou, caramba, agora eu vou ter que mudar você de lugar, não sei o quê, ainda ficou puto comigo. Não, a CAT ela é só em caso de acidente de trabalho, mas existem muitas empresas que, apesar de ser um acidente de trabalho, a empresa não abre CAT. Muitas vezes instruídas por um advogado, por contador, por medo de gerar algum problema, né, junto ao Ministério Público do Trabalho ou o próprio INSS, mas esse tipo de situação pode gerar multa para a empresa, a não abertura de CAT em acidente de trabalho. O cara que Ela fala um negócio obrigada. desse é um míope intelectual, né? Exatamente. Mas eu sei que toca muito terror o CAT. Eu lembro que isso aí era um tabu gigantesco, porque a abertura do CAT parece que a empresa vai sofrer uma repressão maior do que o próprio acidente, no sentido de que a empresa, muitas delas têm boa intenção, e é óbvio, né, que vai tentar consertar e minimizar. E tem aquelas que parece que insistem no erro, e essas precisam ser penalizadas. Mas a abertura de CAT, a sensação que dá é que vai vir um monte de troglodita lá para ver e impossibilitar o teu negócio. E eu acho que esse
que eu reafirmo a minha pergunta, como é que a empresa se vira dessa forma para conseguir cuidar desses detalhes? Vocês prestam algum tipo de assessoria nessa área, alguma coisa? Ou não? Olha, geralmente muitas empresas são assessoradas por escritório de advocacia, mas quem faz essa abertura de CAT é ou o RH da própria empresa, ou a empresa ela já tem algum contrato com alguma clínica de segurança do trabalho, que tem um médico do trabalho que vai fazer essa abertura de CAT, ou o próprio funcionário pode abrir a CAT, ou algum... Tem esses. Eu lembro que eu fazia parte técnico, enfim, até o próprio sindicato pode abrir a CAT. Então, mas assim, mesmo acidentes sem afastamento, eles são necessários abrir CAT. CAT nada mais é que uma informação às autoridades das ocorrências de acidente de trabalho para depois poder computar números de estatística no Brasil, enfim, e também para uma coisa que é chamada ação de regresso, que é isso que as empresas temem tanto. Porque, veja só, a diferença do acidente do Júlio para um acidente de trabalho, eu vou tentar explicar aqui na prática qual que é a diferença para uma empresa e por que a empresa tem tanto medo de abrir essa CAT. Então vamos lá, o Júlio ele sofreu um acidente em casa, fazendo alguma coisa particular dele. Na época ele não se afastou, mas poderia ter sido afastado. E esse teu afastamento, esse teu benefício do INSS, nós, enquanto sociedade, contribuintes, pagamos esse benefício para você. Né? É justo, você se acidentou, você tem direito a essa cobertura. Agora veja a diferença de uma empresa que muitas vezes não presta segurança necessária no ambiente de trabalho e um trabalhador se acidenta. Quando a empresa abre CAT, você está noticiando lá ao INSS que houve um acidente de trabalho dentro da empresa e o INSS talvez vá apurar se houve alguma irregularidade na empresa, qual o motivo que aconteceu esse acidente. E agora vejam só, se a empresa foi responsável por esse acidente, talvez por alguma ação ou omissão, negligência, não é justo que nós, contribuintes, pague o benefício para aquele trabalhador. Então a empresa, sim, exatamente, o INSS vai ajuizar uma ação de regresso cobrando aquele benefício da empresa, porque a empresa foi culpada pelo acidente, certo? Se essa pessoa se aposenta em função disso, é uma pergunta que eu tenho, porque eu ouvi falar uma vez e nunca mais fui atrás disso, mas o sujeito tinha lá um empregado, esse empregado sofreu um acidente de trabalho, esse acidente de trabalho levou ele a não poder mais trabalhar, e eu ouvi o dono da empresa falando que eles que tinham que pagar a aposentadoria desse cara. É isso mesmo? É isso mesmo. Exatamente. O INSS paga a aposentadoria para ele, mas já vai cobrar da empresa por uma ação de regresso. Porque é um prejuízo aos cofres públicos, é um prejuízo à nossa sociedade enquanto contribuintes, e não é justo que a gente pague pela falha de um particular que abriu um negócio, sabe das responsabilidades e... Mas você falou um ponto-chave. O INSS ele vai buscar na empresa se ela teve essa irregularidade. E se ela estava regular, ela deu as condições da segurança e mesmo assim aconteceu um acidente por imperícia, imprudência do funcionário ali. Como é que funciona isso? Nesse momento é de grande importância o advogado, porque a empresa tem direito ao contraditório, tem direito à defesa e pode demonstrar que aquele acidente não ocorreu por conta dela. Ela deu o ambiente de trabalho seguro, ela deu um treinamento correto para aquela função, ela fez manutenção que porventura o empregado tenha se acidentado, ela demonstrou ali cabalmente que ela cumpriu com todas as suas obrigações e foi por uma culpa do trabalhador que aquele acidente ocorreu. Nesses casos, ela consegue comprovar que ela não teve culpa desse acidente e consegue ser... Daí o INSS precisa... Sabe por que eu pergunto isso? Só para compartilhar a situação, era uma empresa caseira, né? A gente tinha serra-fita, tinha uns aparelhos de corte, faziam flores de madeira, né? E a gente ia vender na Feira do Largo, nos domingos. E olha só o que acontecia. Chegava na hora do almoço, os caras iam brincar de alguma coisa e um começava, às vezes, a enticar o outro a ponto de provocar e um saía correndo, pulava de uma janela, caía no segundo andar lá embaixo com uma habilidade que não se quebravam, por sorte não se quebravam, mas um cara que estava esticando um pouquinho mais o trabalho, que tinha que sair mais cedo, vendo o negócio ali, se distraiu na serra-fita e não aconteceu nada de grave, né? Só cortou o dedo, mas o machucado ficou.
Nada de grave, só cortou. Não nesse nível, né? Não nesse nível. Né? Mas foi o suficiente para ele se machucar, sangrar, causar aquela comoção e vamos dar um pontinho ali tudo, mas resolveu tudo de forma bem tranquila. Eu fico pensando, cara, como é que a gente faz se acontece uma coisa, um acidente numa situação que, poxa, a gente dava lá os equipamentos de segurança, tudo, e foi muito inusitado. Até se defender, até mostrar que como que é aquele ditado? Focinho de porco na tomada. E assim, a gente Nesse caso, respondeu um monte. teve processo? Não teve. Mas eu fico pensando, é o medo de todo empresário. A gente fica assim numa tensão absurda. É o medo. Né? E a gente quer dar liberdade para o funcionário fazer a produção dele e tudo, mas se a gente não está em cima, presente lá todo para ficar disciplinando, daí nós somos os chatos, né? É, exatamente. Tem esse problema. Por isso que é fundamental investir em segurança, em uma máquina segura, em treinamento, em técnico de segurança. Câmeras. Por acaso, câmeras. Mas nesse caso você falou serra-fita. Eu vejo muito acidente no setor de construção civil, que o carpinteiro vai, às vezes por também precariedade do ambiente de trabalho, ele vai serrar a madeira com maquita. Maquita é uma serra para azulejo, né? Mais para alvenaria. E aí o nó da madeira acaba dando coice. Então eu já vi muita gente perder dedo por isso. Né? Nesse caso, você falou, uma serra-fita, não faço ideia como que é essa serra-fita, mas a gente tem a NR12, que ela diz como as máquinas devem ser no ambiente de trabalho. A serra ela não pode estar aparente, o trabalhador não pode conseguir ter acesso, né, a essa serra. Então, por mais que ele tenha tido um descuido, aí vai ter uma culpa meio que da empresa e dele. Tudo bem, ele teve o descuido, mas essa serra estava aparente. Se ele conseguiu colocar o dedo ali, né? Talvez, o que eu vejo muito na área de marcenaria. A gente compra a máquina e a máquina vem com aqueles protetores em cima da serra. Cara, aquilo ali é um saco de trabalhar com aquele negócio. Ele encosta, ele bate. Aí o que geralmente o pessoal faz? Tira. Arranca fora. O que eu vi um caso no hospital lá que eu trabalhava. O menino foi cortar, era uma maquita dessa. Aquele disco, ele partiu. Aquilo soltou uma lasca e deu no meio da testa do cara e ele perdeu a visão. Aí, sem capacete, sem aquela proteção, a empresa vai se lascar, não tem nem o que ver, porque infelizmente vai. é obrigação dela. É isso que eu ia falar. A empresa, ela é responsável por manter a segurança no local de trabalho. Então, assim, estão pulando de uma janela para outra, pulando tem de um andar para outro. Pelo menos dizer assim, ó, acabou isso aí. Eu vou te dar uma advertência. Você não deve se comportar dessa maneira no ambiente de trabalho. Porque assim, se deixar eles largados lá, vocês vão trabalhar aqui e vocês podem fazer o que quiser. Acontece esse tipo de situação. Então, por que às vezes a empresa, foi um descuido, foi totalmente culpa deles. Mas a minha responsabilidade enquanto empresa é de manter o local de trabalho seguro. A empresa pode até falar, eu forneci capacete, forneci óculos, forneci luva, mas será que tinha alguém da empresa lá cobrando o uso, fiscalizando se estava usando da maneira certa? Foi dado um treinamento para que aquele trabalhador soubesse como usar aquele EPI e não teve, então infelizmente a empresa vai responder. Tem uma passagem da história, quando o Henry Ford começa a criar as primeiras fábricas de carros e tal, que um dos gestores dele vem para ele e fala, não, a gente precisa investir em treinamento. E o outro gestor fala, olha, cara, se a gente vai treinar esse pessoal, daqui a pouco eles vão para a fábrica do vizinho. A gente vai acabar perdendo dinheiro. Aí Ford teria olhado para ele e falado assim, se você está preocupado com o dinheiro que a gente vai perder com um funcionário bem treinado que vai embora, você precisa ver o que a gente vai perder com ele não treinado, ficando na empresa. Dando prejuízo. Aí você vai ver o prejuízo que ele vai te trazer. Exatamente. E às vezes algumas empresas vão por essa linha. Deixam de investir em segurança, achando que vai aumentar o lucro, e quando acontece um acidente, tudo aquilo que ela achou que fosse lucro acaba se transformando em um prejuízo muito maior do que se tivesse investido preventivamente. Eu até entendo tudo isso, e eu acho que faz sentido, é uma discussão e a sociedade precisa falar sobre isso, a gente precisa olhar para isso, mas ali, nesse caso, a gente está falando lá do acidente de trabalho e o que isso envolve a empresa e tudo mais. O meu caso é diferente, né? O meu aconteceu em casa, não há envolvimento da empresa, não há por que omitir uma informação como essa.
e no meu caso não haveria por que eu omitir para mim como funcionário, né? E assim, vamos pensar da seguinte forma, né, Júlio? Gratidão, eu acredito que é um sentimento muito bom. Hoje você podia ter gratidão por eles, por terem te contado que você tem direito a esse benefício. Você podia até ter conseguido esse benefício, embora não tivesse nada a ver com a empresa, você podia ter conseguido esse benefício por intermédio deles. Né? E assim, pode ser que foi desinformação, de fato, eles não tinham conhecimento dessa informação, então a empresa é sempre importante se manter antenada em relação a tudo, o que pode ou não pode. Né? Essa questão de treinamento que o Guilherme falou, é muito importante que a empresa esteja por dentro do que ela deve fazer e do que não deve. Então, assim, você poderia ter uma gratidão por eles, né? Infelizmente, é uma coisa que passou e ficou o quê? Você, né, logicamente, comentou até que tem gratidão, trabalhou lá, sim. Mas isso foi uma coisa marcante e uma coisa ruim que acabou ficando. E para a empresa não traria prejuízo nenhum no teu caso. Pois é, porque uma coisa que eu fiquei pensando sobre a questão do PCD, né? Era uma empresa grande e a partir de X funcionários a gente precisa ter uma parcela de pessoas dentro dessa categorização do PCD, e eu fui chamado na reunião porque eles queriam avaliar, eu lembro que isso foi um impacto para mim muito grande, eu sempre falo isso nas palestras, que quando a moça do RH chegou para mim e falou, agora nós vamos avaliar se você é ou não um deficiente, cara, aquilo para mim foi Aí eu passei depois a refletir o lado do deficiente, né? O quanto que a gente é preconceituoso com as pessoas e às vezes a forma de você falar como isso bate no outro e bate com força, né? E daí a gente sentou, teve reunião e tudo mais, e na reunião eles me falaram, não, você não faz parte do grupo de PCD. E pelo que eu entendi do que vocês me falaram aqui do off, talvez se enquadraria em PCD essa questão, né? Exatamente. Júlio, eu te faço uma pergunta. Na época, lá para a tua profissão, você sem esse dedo e um outro trabalhador com o dedo, você teria algum prejuízo em relação a ele? Nem teria comparação. Alguma diferença? Totalmente. Então, pode ter certeza que é considerado sim. A deficiência, até a lei diz que uma deficiência nada mais é do que você comparado a outra pessoa, se você tiver alguma dificuldade física, mental, intelectual, de longo prazo, que te cause uma restrição comparada a outras pessoas, é considerado uma deficiência. Então, com certeza, como você já teria um prejuízo comparado a outros trabalhadores com o dedo normal, pode ter certeza que seria considerado uma deficiência. Porque isso me limitou em relação a direitos, inclusive, né? Existe uma série de questões aí, como a gente falou no outro episódio, de desconto desde o IPVA até algumas questões, talvez, do meu estudo, né? Que eu poderia ter corrido atrás e que eu fiquei limitado porque não tive a informação da maneira correta. Mas no caso, eu vejo assim que tem empresas e empresas, né? Tem empresas, às vezes, que não tem suporte de um RH, né? Às vezes não tem condições que nem nós aqui não tinha esse tipo de informação e às vezes passa batido. Mas na época tinha um RH e supostamente RH é a situação que é para saber disso, né? Então já fique de olho, se você trabalha com RH, é bom saber dessas coisas que a gente está passando aqui. E além de saber, talvez não seja nem da competência do RH, né? Eu, na minha opinião, acredito que essa empresa teria que ter procurado a opinião de um médico, né? E não ser nem uma opinião do RH isso, mas sim de um profissional da área, um médico, um ortopedista, alguma coisa nesse sentido. Ou até, pelo menos, o fisioterapeuta, né? Sim, sim. E a gente tinha médico na empresa. A empresa é grande, é gigante. E eu não passei pelo médico da empresa, acredita? E a tua avaliação foi apenas por um dedo enfaixado, né? Não foi... No fim da picada, cara. Eu achei isso uma coisa absurda, né? Como é que acontece se, de repente, aconteceu de um acidente fatal? E a coisa, independente se foi... culpa da empresa ou não foi culpa da empresa, mas a gente tem a situação de um acidente fatal. Vamos colocar aqui duas situações, né? Se de repente acontece um acidente fora da empresa e ele faleceu e de trabalho e faleceu. Como é que fica essa situação? Tá, para a empresa. Então primeiro a questão faleceu na empresa, né? Então primeiro de tudo que a família, né, os dependentes dessa pessoa que faleceu, eles vão ter direito ali a uma pensão por morte, né, do INSS.
que é o INSS que vai pagar para a pessoa, e também pode acontecer essa situação, né, da ação de regresso, caso fique comprovada a culpa da empresa. Perfeito. E a própria família, ela pode pleitear ali uma ação indenizatória, onde também vai ser apurado se a empresa teve culpa ou não no acidente que acabou vitimando essa pessoa, para ela, de repente, ter que pagar ali uma indenização por danos morais, para a família, pela perda do ente. O que é o dano moral? O dano moral é aquilo que atinge o teu interior. A perda de um ente querido, sem dúvida nenhuma, ela vai acabar atingindo essa esfera interior da pessoa. E também tem a questão de que, vamos supor que um pai de família, né, ele que sustenta a casa, é só ele que trabalha, e ele acaba falecendo num acidente por culpa da empresa. Era ele que provia o sustento daquela família. A empresa vai ter que arcar com uma pensão ali até que até a média de... Até a idade média, expectativa de vida da esposa, até os filhos completem determinada idade, né? Isso vai ser fixado pelo juiz. E veja, você que é empresário, você que é gestor, o quanto é importante na hora, e assim, você pode ter certeza que eu vou encher o saco de vocês em relação a isso, da gente sentar com o advogado e olhar para tudo isso e já deixar isso tudo muito organizado dentro da empresa, para a gente saber de tudo isso, porque, cara, o empresário não tem como saber tudo isso. Pois é, Exatamente. isso que eu fico pensando na hora de você investir e empreender. Se você não tiver isso de antemão na sua frente, você não vai saber nem precificar o teu preço final. Sim. E por isso que eu acho que isso também é chamado um pouco de custo Brasil, né? Que se você põe na ponta do lápis de tudo, mas que se você não extrapola todas as possibilidades e de você criar um caixa reserva para que tenha ali, deixa rendendo lá, né? Mas aconteceu alguma coisa, tem. Né? Isso, sabe o que eu acho foda? É que às vezes esse tipo de coisa acontece, e isso já me aconteceu numa estrada uma vez, com uma regra de trânsito que eu juro por Deus que eu não tinha a menor ideia, a regra da direita livre, esquerda livre, aquela porra toda lá. E daí o policial me chamou a atenção e eu falei, cara, desculpa, eu não sabia. E ele olhou para mim com a maior cara de pau e falou assim, o senhor não pode alegar o desconhecimento da lei. Eu falei, cara, eu não sei tudo, velho. Exatamente. Mas ó, nesse caso, imagine para uma empresa o quanto que onera ela. A empresa, vamos supor aqui que a empresa foi culpada no acidente. Essa família vai receber uma pensão do INSS, a empresa vai ter que pagar uma pensão, só que detalhe, essa pensão que o INSS está pagando para a família, o INSS vai vir e vai cobrar da empresa. Ou seja, a empresa vai pagar 2 vezes. E outra, às vezes a empresa pensa assim, não, mas o INSS já está pagando a pensão lá para eles, não tem perigo da pessoa entrar com o processo. Pelo contrário, a pensão do INSS ela tem natureza previdenciária, que é aquilo que a gente estava falando. Então, o INSS nada mais é do que um seguro. Eu pago um seguro para em determinadas situações eu receber. Então, nesse exemplo fictício que eu falei, o pai de família trabalhava lá e pagava o INSS descontado do salário. Opa, então a família vai ter direito a essa pensão. Já o pensionamento que a empresa tem que pagar, ele ele tem outra indenizatório. natureza. É indenizatório de natureza civil. Então, previdenciário e civil não se confundem, então a família pode receber as duas. E na situação acontecer uma fatalidade fora da empresa, não tem nada a ver, mas existe também alguma forma de auxiliar a família? Existe alguma coisa de INSS nessa Isso, hora? A família da mesma forma ela vai ter direito a essa pensão por morte, certo? E assim, aí é mais uma dica mesmo de empatia, né? De você isso que eu chamar a família ali, como ele faleceu, ele trabalhava aqui, até porque tem os trâmites que a empresa vai ter que fazer lá, não custa nada orientar em relação a isso. Às vezes até fazer o próprio encaminhamento ali, porque para fazer direto no INSS também não é necessário o especificamente de um advogado. É de bom grado a empresa saber disso para poder auxiliar a família, né? E é aquilo que eu digo, é a questão do sentimento de gratidão que a família vai ter, que a família, né, ou mesmo em caso de não acontecer uma fatalidade ali, o próprio empregado ter essa gratidão pela empresa. E em relação a essa questão que aconteceu comigo aqui, né? A gente está falando um pouco mais da visão da empresa agora, mas eu acho que nos dois casos cabe a pergunta que eu vou fazer para vocês. Como é que eu procuro o INSS ou como que a empresa sempre via advogado ou pode existir? Porque assim, minha opinião,
Sempre o advogado, porque ele vai te orientar, ele vai te dizer o que está certo, o que ele vai dizer que está errado. Mas uma pessoa, se ela quiser procurar direto o INSS, pode ou não? Pode, ela tem o INSS, ele é de livre acesso. Aham. Inclusive, assim, o próprio sistema do INSS, ele é tranquilo de você mexer. Qualquer pessoa ali, ela com o mínimo de conhecimento, ela consegue. Também tem a possibilidade de estar ligando direto no 135, que é o número do INSS. Sim. E ali você vai seguindo o passo a passo para fazer. Mas é lógico, até puxando a sardinha para o nosso lado, eu vou sempre indicar que procure um advogado justamente por essa questão do especialista, né? Porque você vai numa coisa mais certeira e, né, não corre o risco de errar. Porque assim, às vezes você fazer um pedido, por exemplo, de uma pensão por morte e não anexar a documentação correta, você pode ter um benefício negado, sendo que você tinha claramente o direito ali. Sabe? É isso que eu penso, porque o próprio acesso direto ao INSS, como a gente falou no outro episódio, muitas vezes ele pode até negar um direito que você tem direito de receber. Se você não tiver a orientação de um advogado que fale, não, você tem, vamos insistir nisso, vai acontecer igual aquilo que aquela sensação, né, Júlio? Ah, puxa, que pena, eu tentei e não tem. E daí a pessoa não vai atrás e perde de fato aquele direito. Então, eu recomendaria o advogado independentemente da situação. Cara, eu vou te falar uma coisa, como alguém que participou do jogo, que esteve lá, a primeira vez que eu fui, apresentei toda a documentação, aquela coisa toda e tal, e o perito disse, não, você não tem direito. É muito broxante, cara. Porque você olha para o teu dedo, você olha para a tua mão, e eu fiquei imaginando a pessoa que está em casa, que também possa ter limitações até mais complexas do que a minha. E o cara dizer que você não tem direito, cara, isso é muito ruim. E é por isso que eu defendo. Eu estou perguntando porque o FitoCast, ele procura sempre trazer a informação de maneira completa. E eu estou perguntando exatamente por isso. Mas eu, particularmente, e eu fiz isso, sempre vi advogado. Porque daí você tem coisas que você não está vendo, mas que você que está lá no seu dia a dia, você está vendo, você já sabe os entraves, já sabe o que, quando, como, o que pode, o que não pode. Essa questão de fazer o pedido da maneira correta. De repente eu pedi um auxílio doença e não era um auxílio acidente. Uma pensão por isso e era por aquilo. E você tem negado. E o cara que está lá, ele não vai dizer para você, ó, você pediu errado. Ele nega. Não, mas eu vou insistir. Não, você não tem direito. A isso que você pediu, você não tem direito. E ele não está errado, né? Exatamente. Na posição dele não E assim, eu vou dizer até que é um problema estrutural do INSS, porque a gente, de fato, no dia a dia vê, assim, absurdos. Realmente absurdos. A pessoa não tem o polegar e o perito diz que não tem problema nenhum. A pessoa não consegue fazer isso e ele diz que não tem problema. Ele diz que não se enquadra. Muitos casos que, assim, o INSS deveria já... Acabou o auxílio-doença, tem que implantar o auxílio-acidente quando verificado, e eles não fazem. Então, assim, é estrutural mesmo. E, assim, não aceito, não. Vá atrás, né? Porque, muitas vezes, a pessoa ali, como vocês até mencionaram, tentei e não deu certo. Mas ainda existe uma possibilidade de tentar recorrer ali ao Poder Judiciário para que aquele pedido ele seja analisado novamente, e aí não por um perito do INSS, por um perito designado pelo juiz que vai, e aí é isso que a gente fala de buscar um perito também dentro do processo que seja especialista. Então, se o meu cliente está com problema, ele tem uma visão monocular, não adianta nada um ortopedista ir analisar ele. Certo? Sim. Vai chamar um oftalmologista. Então, a importância de você estar cercado de especialistas nas áreas, independente do que seja, mas na tua vida, de você focar aí em quem entende de fato sobre aquela determinada situação. O que se aplica à saúde também, né? Sim. A gente já teve casos assim da pessoa ter consultado, às vezes até o próprio especialista, mas ele é um semi-especialista. É o caso que eu tive na família de um menino com um problema de visão. E ele consultou o oftalmo da cidade dele, o cara falou, não, você vai ter que fazer uma cirurgia. E não é uma cirurgia pequena, você coloca um anel dentro do cristalino, né? Para manter a parte externa do olho ali no lugar. E ele foi num segundo, e o cara falou a mesma coisa, e ele já estava desesperado, e fizeram aquelas rifas do interior, sabe? Sim. Vende a galinha, a porca, o boi e tal, faz a rifa, junta o dinheiro, vem para fazer a cirurgia, e falou, vamos fazer o seguinte... Vamos pedir uma terceira opinião? Vamos pegar um cara que é mega especialista, aí trouxe ele para cá, para Curitiba. Não que Curitiba seja o melhor do mundo, a gente também comete erros aqui. Mas assim,
tem uma visão muito mais ampla daquela patologia, porque às vezes o cara escutou aquilo lá na faculdade e a única solução que tem é aquela. Veio para cá, consultou, doutor Márcio, muito obrigado aí pelo seu carinho, consultou com o doutor Márcio, ele falou, não, isso aqui tem um tratamento muito mais tranquilo, muito mais fácil, a gente vai por outro caminho, se você der isso aqui para o corpo vai produzir aquilo lá que vai indiretamente fazer isso, o menino não precisa de cirurgia. Fantástico. né? Júlio, e assim, nós temos uma situação igual do nosso sócio, né? E ele foi Ceratocone, né? como que é o nome da... Ceratocone. É, isso aí. Ceratocone. E ele um oftalmo, o primeiro que ele consultou, falou: não, é o caso, você vai ter que fazer um transplante de córnea, porque. E ele não aceitou aquela, e ele veio aqui para Curitiba também. Eu não vou saber quem que é o Ele médico. fez Trata esse com laser. procedimento E do ele anel. fez esse procedimento, e assim, tá. Mas tá até bom. você também, né, Gê? Aí ontem até eu recebi alta, eu tive osteomielite na minha tíbia esquerda. E assim, eu passei por alguns médicos e até um deles sugeriu assim, ó, tua perna tá numa situação muito avançada e infelizmente aí a gente vai fazer uma cirurgia de emergência, caso não consiga reverter, existe até a possibilidade de amputação. Imagina como que ficou a minha cabeça. Como que ficou a minha cabeça. Cara. E aí, até graças a Deus, eu encontrei o Dr. Mário Soares Júnior de Brasília. Eu fui pra lá, ele operou minha perna há um ano atrás. E assim, eu passei um ano tranquilo. Ontem ele me deu alta, que não tem mais nenhum sinal de infecção. Então, assim, podia ter perdido uma perna, Puxa, né? Mas cara. eu fui num especialista que, né, fez o tratamento correto ali. E hoje eu tenho uma vida 100% normal, não tenho problema nenhum em relação a isso. Eu vou puxar sardinha para acupuntura porque Vai. eu tinha indicação. Aquele paciente que eu contei que tinha indicação de dor no quadril e era fazer operação. E com algumas sessões de acupuntura, ele foi andando 18 quadras para mostrar que funcionou lá no Imagina que consultório. maravilha, né? Cara, que legal. Isso é muito gratificante, você resolver o problema da pessoa, Sim. né? Então, assim, eu acho muito bacana essa parte também do trabalho da gente, né? De alguma forma você conseguir contribuir para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, seja por meio de uma cura mesmo, né? Ou por meio também de um auxílio financeiro, que muitas vezes é o que a gente Sim. consegue para a vida das pessoas. No final, ambos são resolvedores de problemas, né? Sim. Concordo. E eu sou muito feliz e grato à BMZ por ter me atendido, por ter tocado aí todo o meu processo. E pode ter certeza que eu vou encher o saco de vocês para vocês olharem para essa questão empresarial também, né? Com Que certeza. hoje, como empresário, a gente tem aí pelo menos 42 vidas diretamente conectadas a todos nós. E como o Endrigo falou, é uma questão de empatia. A gente não está aqui por causa daquela parede, ou por causa dessa mesa, ou por causa desse microfone. Nós só estamos aqui por causa das pessoas que aqui estão, né? A empresa é Exatamente. composta por pessoas. E eu acho que isso torna o ambiente muito mais seguro, o ambiente muito mais agradável. E, claro, a produtividade é um reflexo disso, né? Trabalhar sob pressão, sabendo que a pessoa... você se lascou, então você se vira. Putz, cara, isso é... É triste, né? muito triste. Bruxante. Bom, meus queridos, vou deixar o contato de vocês aqui na descrição do vídeo. Para você que está assistindo a gente no segundo episódio, saiba que tem um primeiro episódio, que eu vou deixar aqui na sequência para vocês também. Esse segundo episódio eu fiz questão dos meninos também falarem um pouco sobre essa questão da empresa, porque eu acredito que é importante. Eu fui lesado por não saber, eu fui lesado por ser mal orientado e passei anos assim, e eu quero que você viva uma vida muito diferente, não só você, consumidor final, mas você, empresa, porque nós temos responsabilidade para com as pessoas que aqui estão conosco. Doutor Guilherme, sou muito grato por você ter conduzido o meu processo. Obrigado à empresa de vocês, de uma forma geral. E tudo aquilo que você tiver de dúvida e de pergunta, vai lá no perfil deles e pergunta. Porque eu sei que vocês estão com uma estrutura muito bacana lá. Exatamente. Para o atendimento, né, para tirar essas dúvidas todas. E o seu recado final para quem está nos ouvindo. A gente agradece também a confiança que você depositou no nosso trabalho, né? Apesar de for algo assim meio informal depois de uma palestra, então fico muito grato de poder ter ajudado e assim, a gente disse que a gente transforma vidas, Verdade. porque a gente vê que às vezes a gente recebe mensagem dos clientes, doutor, eu comprei meu primeiro carro, doutor, fiz minha cozinha planejada, isso aqui a gente fica assim, é muito gratificante, a gente fica muito feliz de saber disso, que a gente ajuda pessoas.
Bacana, parabéns pelo seu trabalho. Jair. Então, deixar também, né, meu agradecimento aqui pelo convite, até agradecer também, né, a subseção de Prudentópolis lá da OAB que levou você para lá e a gente acabou te conhecendo. Até quando contei para minha irmã que ela é aqui de Curitiba, ela é funcionária da prefeitura aqui, ela é concursada, e ela falou que já tinha ido numa palestra sua também, então já te conheci. Eu acho muito importante promover esse tipo de palestras e trazer esse tipo de informação para as pessoas, né? Meu muito obrigado, doutor Endrigo, também pelo bate-papo, foi muito bacana, acredito que para todos nós aqui, e desejo aí muito sucesso nesse projeto de vocês. Muito obrigado. E com o coração meio apertado, a gente vai se despedir deste espaço, né, Júlio? É verdade, é verdade. É o último episódio. Podcast aqui. Que esse espaço aqui que nos trouxe tantos convidados, mas sem apego, vamos a um espaço maior. Mas para mim é surpresa, o Júlio sabe aqui que programou tudo. E olha, e eu posso dizer, todos os episódios eu aprendi muito e eu espero que você aí do outro lado tenha aprendido, né? Eu vejo aqui tudo, até a Lola que está aqui com a gente, né, Lola? Aprende muito com o que é ensinado aqui. Eu fiquei embasbacado com as não informações que eu tinha a respeito de coisas assim tão sérias, né? A gente já falou de sobrevivência aqui, a gente já fala sempre de saúde, fala de nutrição, falou já de negócios, falou já de finanças, falou já de contabilidade e hoje de direitos em relação à saúde que você pode aproveitar. Então lasca o teu dedo aí no sininho, no compartilhamento, curte o nosso vídeo e até a próxima no nosso novo estúdio. Show de bola. A Lola, eu vejo ela ri, ela chora, né? Eu acho que ela, como espectadora ali, é o que mais aprende aqui, porque às vezes a gente está concentrado aqui, perde uma informação, mas isso aqui só é possível porque a gente tem alguém que está lá atrás da máquina, tocando pau, fazendo acontecer, editando. Lola, vai a você. Obrigado a Lola também, né? Meu agradecimento. E a esse espaço maravilhoso que nos trouxe tanta felicidade, mas agora a gente vai para o próximo, né? Isso aí, cara. Próximo. E eu convido você também a fazer aí a sua inscrição e a seguir as redes sociais de todo mundo aqui embaixo, na descrição do vídeo. E aquele super beijo para todos vocês. Bacana. Tchau, tchau.